Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Pad Games e hoje trazendo pra vocês o primeiro vídeo de 2021, né? E vamos falar sobre o que? Haikyuu, que é o que a gente fala aqui no nosso canal, né? Que novidade. E vamos falar sobre o artbook de Haikyuu que saiu ali dia 25 de dezembro e agora começaram a sair as primeiras scans com a melhor qualidade pra gente poder conversar um pouquinho, né? Mas, lembrando que esse vídeo tem alguns pequenos spoilers, então cuidado, se você não quiser saber nada sobre o mangá, quiser ficar somente no anime, fecha esse vídeo e a gente se vê num próximo vídeo, tá? Antes de começar, aquele recado de sempre, deixe seu like, se inscreve no canal e principalmente compartilhe esse vídeo, que vai ajudar demais o nosso trabalho. Também dá uma olhadinha no primeiro link na descrição, que é a nossa página do Apoia-se, caso você queira me ajudar a trazer ainda mais conteúdo e mais qualidade pro canal, dá uma olhadinha lá sem compromisso nenhum. Bom, então vamos lá, nesse final de ano de 2020 nós tivemos várias publicações importantes para Haikyuu. Em novembro nós tivemos o volume 45, que foi o último mangá publicado, né, encerrando a história. Tivemos o Light Novel número 13, que traz mais algumas histórias e eu ainda vou comentar sobre em outro vídeo, tá? Tivemos o Databook também, que teve milhares de informações, e tivemos agora em dezembro, dia 25, o Artbook, né? Um livro que contém todas as ilustrações, todas as artes que a Furudate fez para Haikyuu durante todos esses 8 anos de publicação. E a parte mais curiosa dela é que nós tivemos uma historinha ali contando como foi a visita dela aqui para o Brasil. Para quem não sabe, em abril de 2019, a Furudate e a equipe da Jump vieram aqui para o Brasil fazer algumas pesquisas de campo ali que seriam muito importantes para a história, né? Depois ficamos sabendo que isso seria o arco do Brasil, né? Onde o Hinata vem para o Brasil treinar no vôlei de praia para aprimorar suas habilidades. E pois bem, nessa historinha aqui ela meio que conta como foi essa experiência aqui no Brasil, entrevistar algum dos atletas brasileiros do vôlei de praia para saber como seria a melhor forma de colocar esse universo no mangá de Haikyuu, né? Todo esse lado do vôlei de praia, entender um pouquinho mais sobre tudo isso. E basicamente a Furudate coloca alguns personagens que já conhecemos aqui nessa história para exemplificar um pouquinho como é essa experiência, tá? Essa história ela não faz parte do cânone oficial de Haikyuu, ou seja, ela não acontece de verdade. Não necessariamente, né? Você pode até tentar encaixar alguns fatos ali, mas basicamente ali é o Hinata, o Tsukishima e o Kageyama visitando o Brasil no seu período de ensino médio, então não faz muito sentido para a linha cronológica. Mas vamos à história em si. Então tudo começa ali com um relatório da entrevista no Brasil, né? A Furudate fala que ela veio até o Brasil com 2 editores e com 2 escritores. E basicamente ela representa esses 3 pessoas junto com ela, como o Hinata, o Kageyama e o Tsukishima. Não sei se ela quis dizer que as personalidades desses personagens batem com as pessoas que ela levou para o Brasil, né? Ou se ela somente quis colocar personagens conhecidos, né? Os 3 protagonistas do primeiro ano ali da Karasu, só para ficar um pouco mais palatável esse tipo de história. E aí nós temos ali justamente eles chegando ao Brasil depois de 35 horas de viagem, para que teve escala até mesmo em Roma, né? Então a gente viu o Hinata ali todo alegre, o Kageyama quase dormindo, o Tsukishima já de saco cheio da alegria do Hinata, mandando ele calar a boca. E basicamente eles chegam ali até o aeroporto sendo encontrados pelo Sr. Kubo e a senhorita Eri ali, né? Que devem ter sido os guias deles aqui no Brasil, né? Fazendo um papel de tradutores, né? Acompanhando eles, explicando mais sobre a cultura do Brasil. E a Furudate também fala que eles pegaram muito táxi aqui no Brasil, né? Inclusive temos até o motorista aqui, que é o seu Erivaldo, grande seu Erivaldo ali, conheceu a Furudate e eu queria muito conhecer a Furudate, velho. Cara, e é muito legal como a Furudate vai homenageando essas pessoas, né? Ela já se mostrou muito grata ao Brasil, muito grata às pessoas que a ajudaram aqui no Brasil, né? Então é muito legal. Imagina você ter sido eternizado no mangá de Haikyuu ali, basicamente fazendo parte desse universo, né? E quando eles chegam à praia de Copacabana, a Eri explica que tem muitos esportes com que eles podem se divertir ali na praia, né? Tem o futebol de areia, tem o frescobol, tem também o vôlei de praia. Inclusive ela trouxe uma bola para eles se divertirem. Eles, no caso, a comitiva da Furudate, né? Só que aqui eles vão ser representados pelo Hinata, Kageyama e Tsukishima. E a Furudate explica que as praias à noite elas são muito lotadas, né? As quadras ficam lotadas ali, cheias de movimento, principalmente na sexta-feira de noite, onde tem o maior movimento. No dia seguinte, né, ou algum dia depois ali, pela manhã, eles vão fazer então as entrevistas. E é aí que chega a Bárbara Seixas e também a Fernanda Berti, que são campeões olímpicas, né? Medalhistas olímpicas e que chegam ali para conversar um pouquinho com essa comitiva. A Furudate explica que depois de ver
elas treinando, né, ver como que é um jogo de vôlei de praia ali, eles partiram para a entrevista em si, né, para poder conversar um pouquinho com elas. É legal que ela coloca ali alguns comentários do Kageyama, né, tipo, nossa, elas são mais altas do que eu, o Hinata todo vislumbrado. E tem um pedacinho aqui da história onde tem a entrevista que a Furudate deu para o jornal local, que no caso é o Globo Esporte, né. Tivemos toda uma reportagem ali na época, né, que eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser dar uma olhadinha, onde o Globo Esporte meio que conversou com essa equipe da Jump, né, não sei o que. E é muito legal a forma como a Furudate coloca aqui de uma forma bem cômica. Ela coloca aqui, né, que uma mangaka japonesa foi entrevistada por um site local, e aí mostra a entrevistadora fazendo as perguntas. Porém, essa entrevista acabou se tornando uma entrevista reversa, onde a própria Furudate começou a fazer ainda mais perguntas pra repórter que tava ali, né. Ela vai ilustrando isso com o seu animalzinho ali que representa a Furudate, que a gente já viu em muitos comentários dela ali pelo mangá, que ela sempre coloca um animalzinho representando ela, nunca coloca ela mesma como personagem, né, um ser humano, etc. Muito mangaka faz isso, inclusive, principalmente o Togashi em Hunter x Hunter. É meio que um padrão quase que lá no Japão isso, né? E aí ela finaliza falando que a repórter é muito gentil, né? E ela imaginando ali se o Hinata poderia encontrar com ela no período que ele tivesse aqui no Brasil. E aí mostra um quadrinho falando que o caos entre realidade e fantasia tomando a própria Furudate. E o mais interessante é que contaram pra Furudate quais são os animes mais populares aqui no Brasil, que no caso é Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco, né? E ela fez a Fernanda Berth e a Bárbara Seixas fazendo um Kamehamehazinho ali, tipo, o Hinata todo, ai meu Deus. A Furudate conta que depois da entrevista eles tomaram um banho e foram fazer uma refeição, né? Conhecer como que é uma refeição de atletas lá no Rio de Janeiro, né? Que é uma refeição bem balanceada, com proteínas e carboidratos. Tem arroz ali com cenoura ralada, né? Coisa típica brasileira. Um franguinho com vegetais, uma saladinha. Inclusive, ela coloca que a cena onde o Hinata e o Oikawa fazem uma refeição ali no Rio, né? No momento que tem o Arco do Brasil, foi justamente baseada nesse tipo de refeição para atletas. E aí, então, eles partem para fazer uma visita para a casa da Bárbara Seixas, conhecer uma das medalhistas olímpicas aqui no Brasil, né? Que ela foi medalhista de prata, inclusive. Aí tem uma ceninha do Kageyama falando assim, caraca, posso visitar a casa de uma campeã olímpica, não sei o quê. E aí o próprio Tsukishima fica assim, caraca, eu tô feliz de ver que até mesmo o rei tá perplexo, né? E aí quando eles chegam ali na casa da Bárbara, tem todo um standzinho com todos os prêmios que ela ganhou, troféus, medalhas, né? O Hinata até se impressiona que as medalhas estão enroladinhas e penduradas como se fossem roupa no varal. E aí a Bárbara conta um pouquinho, né, sobre os prêmios que ela ganhou. O primeiro foi em 2003, quando ela tinha uns 16 ou 17 anos. E aí, conforme ela vai contando sobre todos os prêmios que ela ganhou, o Hinata, Kageyama e o Tsukishima vão ficando cada vez mais impressionados, né? E aí, por último, ela finaliza falando que ela vai pra Tóquio, nas Olimpíadas de Tóquio, quando estiver. Inclusive, quero deixar registrado que eu tô tentando conversar com a Bárbara e com a Fernanda pra fazer uma entrevista, assim como foi com a do Alan, né? O oposto da seleção brasileira. Tô tentando conversar com elas. A Fernanda eu já consegui fechar uma data pra conversar com ela, e a Bárbara eu tô tentando ali ainda conversar, né? Elas já não são mais uma dupla, elas já não jogam mais juntas, né? A gente viu muito isso no mangá de Haikyuu, como as duplas elas são bem voláteis, né? Elas mudam com uma certa frequência, e é o caso aqui delas que elas já não atuam mais jogando juntas. Mas voltando aqui pra historinha da Furudate, no dia seguinte ela foi se encontrar com o time masculino de vôlei de praia, né? No caso é o Bruno Oscar Schmidt e o Evandro Gonçalves, atual dupla do vôlei brasileiro de praia, né? O Bruno Oscar Schmidt, inclusive, é sobrinho do Oscar Schmidt do basquete, né? E nós temos essa grata surpresa da presença do time masculino também, né? Nós já sabíamos um pouquinho sobre a presença das meninas e é bem legal ver que elas também puderam conversar com o time masculino. E eles contam ali que no dia que eles foram entrevistar o time masculino tava tendo alguns amistosos, né? O time feminino jogou contra a Finlândia e a Suíça e o time masculino jogou contra o Canadá. Porém, a Furudate conta que o dia tava com um clima ótimo ali para jogo, né? Só que o tempo dá aquela viradinha, né? Bem típico do Brasil tropical que a gente conhece. Começa a chover, eles precisam recolher ali notebook, PC para não estragar nada. Só que quando o tempo abriu de novo, daí eles voltam para a partida, né? Inclusive o Kageyama faz um comentário de que apesar da camiseta dele ter se encharcado, ela secou muito rapidamente. Também, né? Clima ali, o clima mais seco, né? O clima mais Brasil. E aí depois das partidas teve a entrevista com o time masculino, né? O Hinata ele até pergunta ali, pô, como só tem duas pessoas na quadra, vocês não ficam se batendo e brigando sempre, assim, discutindo? Aí o Bruno vira pro Hinata e fala assim, você acha que eu vou brigar com esse cara aqui? E tipo, o Evandro tem 2,10 metros, tá ligado? É um cara muito alto, enquanto o Bruno só tem 1,80 e pouquinho. E aí eles ficam tipo, não dá não.
Depois da entrevista, eles foram até a casa do Evandro, puderam conversar um pouquinho mais sobre como que é a rotina dele. Ele fala ali que ele assiste as partidas gravadas pela televisão dele com o seu treinador, né, para poder avaliar. Ele mostra a camiseta que ele utilizou nas Olimpíadas do Rio em 2016. Inclusive, a Furudata fala que usou como base as casas do Evandro e da Bárbara para poder fazer a casa dos brasileiros que tem na história, né? Tanto o Heitor quanto o Pedro e a Nice, que são os três principais personagens brasileiros que nós temos aqui no mangá. Isso é bem legal, né? A gente pode ver como ela retratou fielmente o Rio de Janeiro na sua história, né? Reproduzindo quase que com 100% de fidelidade as fotos que ela tinha ali, as imagens que ela reuniu do Rio de Janeiro em ambientes para o mangá, e ela deve ter feito a mesma coisa aqui nas casas, né? Tirado algumas fotos, usado como base, feito ali quase que uma reprodução fiel. E aí, finalizando, depois da entrevista, eles vão até o Corcovado, eles conhecem o Cristo Redentor, tiram uma fotinha ali super bonitinha de Tsukishima, Kageyama e Hinata. Inclusive, essa foto que eles tiram aqui no Corcovado, né, que eles fazem em ordem de altura ali, o Hinata pequenininho na frente, o Kageyama depois do Tsukishima. Eu vi uma galera no Twitter comentando como parece que eles deixaram um espacinho ali pro Yamaguchi entre o Hinata e o Kageyama e a Yachi na frente do Hinata ali, né, meio que como se eles estivessem pensando nos amigos deles que ficaram no Japão. E aí, por último, finaliza com eles vendo toda aquela vista bonita do Corcovado ali, do Pão de Açúcar, né? O próprio Tsukishima impressionado com a beleza do Brasil, né? Bem legal esse momento, assim, né? É engraçado ver como a personalidade do Tsuki, ele se encaixa muito bem nessa parte, né? E aí termina ali com os três tirando foto, tanto com o Kubo-san e também com a Irie-san ali agradecendo por tudo, ficando felizes por terem ido ao Brasil e que a Furudata promete voltar ao nosso país, né? Não é de hoje que a gente vê esse respeito que ela tem pelo nosso país. É muito legal ver esse tipo de coisa. O Brasil é muito bem retratado em Haikyuu e também é muito bem mencionado no mangá, né? Então, tipo, a gente fica muito triste de como não tem ainda o mangá brasileiro, aqui o mangá versão BR do mangá aqui no nosso país, né, pra gente poder curtir, poder consumir muito mais, chegar a mais pessoas essa obra maravilhosa, e a gente aí tá tentando trazer o mangá cada vez mais, né? Já fizemos nossa petição, entregamos para as editoras, tá na mão delas, a gente já sabe aí que tá num imbróglio aí, mas a gente tá esperando as melhores notícias sempre. Quem sabe em 2021 não sai esse mangá, né? Tem coisa que eu não posso falar, mas é isso aí. Bom, pessoal, era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, trazendo um pouquinho do artbook, né? Eu já encomendei o meu. Quando ele chegar, eu vou poder fazer um conteúdo um pouquinho mais preciso sobre ele, né? Poder trazer mais das ilustrações, um pouquinho mais do conteúdo que tiver. Mas conforme eu for encontrando coisas na internet, também vou trazendo aqui para vocês. Inclusive sobre o databook, né? Que eu também já pedi. Só que ele tem muita coisa que dá pra falar, muito conteúdo, né? E aí eu ainda tô organizando certinho como que eu vou trazer esses conteúdos pra vocês. Muito obrigado pelo apoio, muito obrigado por tudo que a gente passou em 2020, foi um ano incrível assim pro canal, falar sobre Haikyuu, a gente conquistou muita coisa legal junto e eu espero contar com vocês agora em 2021. Gostaram dessa historinha aqui no Brasil, esse pequeno conto sobre como foi a visita da Furudata no nosso país? Deixa aqui nos comentários, quero saber a opinião de vocês. Se eu deixei alguma coisa passar, deixa aí nos comentários também que a gente conversa um pouquinho mais, tá? Muito obrigado de coração, espero que você tenha gostado, deixa seu like, se inscreve no canal e principalmente compartilha esse vídeo que vai ajudar demais o nosso trabalho. Inclusive, semana que vem deve sair a minha entrevista com a Fernanda Berti aí, que eu vou conversar um pouquinho mais, tentar pegar mais algumas informações com ela. Eu espero ter a presença de vocês e a gente se vê no próximo vídeo ou na próxima gameplay. Falou, pessoal!